Estamos juntos com você em nosso Papo Sintonia e hoje, nesse dia importante, 7 de setembro, conversando com Graciela Chapelain, ela que é graduada em Letras Modernas e Contemporâneas, psicóloga social puxoniana, criadora do método da escrita reparadora e hoje vai estar falando, ressignificando, dando um novo sentido a esse dia, não é, Graciela? Vamos refletir sobre independência, sobre o porquê lutamos e o pensamento crítico tão importante em tempo de democracia. Seja bem-vinda mais uma vez, Graciela, um prazer recebê-la aqui. Bom dia outra vez, obrigada pelo convite e vamos tentar, né, refletir um pouco sobre este dia, né, e sobre o que significa a independência e o que significa ser livre, né. Eu estava escutando você falando dos tempos, né, da pandemia. Quando você estava falando, pensei, bem, o ano passado não teve desfile, né? O outro também não, talvez, né? E esse ano estará tendo desfile, né? Então, é uma volta, né? Uma volta a essa nova cotidianidade. Eu não chamo de novo normal, porque nada é como era antes, né? Nada consegue ser igual. Todo mudou, mudaram as formas de relação entre as pessoas, né? Esse tempo, né, que levamos muito para dentro, né, fez com que tivéssemos uma grande necessidade de estar para fora agora, né? Então, por momentos aparece a intolerância, né? Por momentos aparece a compulsão, né? Por momentos aparece até, né, a violência, né? Estamos com pouco nível, né, de tolerância à frustração, né? Então, essas questões a gente precisa refleti-las permanentemente, porque essas são as questões que não nos deixam ser livres, né? Quando nós precisamos exercer a violência, né, com algo ou alguém, nós deixamos de ser livres, né? Deixamos de ser livres e também não permitimos ao outro ser livre, né? Então, criar as condições para essa liberdade é um trabalho cotidiano, né? Não é uma coisa que aparece de imediato. Nada foi dado, nós lutamos por tudo que nós temos, né? Então, essa independência foi a luta de muitos patriotas, né? Muitos que lutaram e perderam suas vidas para conseguir essa independência, né? Tanto do Brasil como de cada país latino-americano, né? Que teve que lutar para conseguir ser livre, para conseguir sua independência, para se libertar, né, desses conquistadores que vieram a tomar, né, essas terras de quem eram os verdadeiros habitantes delas, né? Então, se pensamos, né, no histórico, né, quantas pessoas perderam suas vidas para conseguir, né, independência. Isso foi em outro tempo, né? A gente pensa, bem, e hoje, quem é esse patriota, né, que dá sua vida pela pátria? Como ressignificar isso, né, Graça? O que é ser patriota, pelo que lutamos hoje? Isso, pelo que lutamos hoje, porque pareceria sim que à medida que foi passando o tempo, as pessoas se foram acomodando, né, com o que tinham, né, e se perdeu muito o sentido de lutar pelo que é nosso, né? Pareceria que vem o outro, toma as coisas e a gente deixa que vá, né? E não luta, né? Não.
não pode ser dessa forma. Os direitos humanos, por exemplo, né? A gente vai perdendo direitos e não percebe, né, que vai perdendo. Por exemplo, todas as questões relacionadas ao que é público, né? A saúde pública, a educação pública, a segurança pública, tudo isso nos pertence, tudo isso foi lutado também, né? Foi conquistado para nós termos tudo isso. E assim, de pronto, se tiram essas possibilidades daquilo que é, o público, né? E passa a ser privado, né? Se privatiza, passa a ser privado. E quando deixa de ser privado, a gente não tem mais essa possibilidade de que me pertence. Portanto, não tenho mais a possibilidade de lutar por isso que me pertence. Porque quando eu tenho, né, algo que é meu, eu vou lutar pelo que é meu, né? Ainda que esse meu seja o nosso, né? Mas quando a gente não tem, né? Porque deixou de pertencer, porque deixou de ser nosso, né? Porque passou a ser de alguém, e a gente não tem mais por que lutar. Então, de alguma maneira, até Bauman, né? Que fala sobre isso, de como, né? Tudo que deixou, né, de ser do público, do Estado, e passa a ser privado, nos tira o lugar de cidadãos para poder lutar sobre isto que nos pertence, isto que é o público, né? Então, eu estou trazendo isto em relação de como, não, a gente vai perdendo nossos direitos e a gente nem percebe, né? E por não perceber, também perde esse lugar de lutar pelo que nos pertence, porque, bem, era uma pátria e hoje é o quê? Por que coisas nós estamos lutando, né? Porque também não lutamos mais pelos nossos direitos, porque nós perdemos muitos direitos que eram nossos, públicos, nós os perdemos, né? Então, quais são esses lugares de luta que nós teríamos hoje, né? Para refletir e para lutar mesmo? E como que a gente Diga. resgata isso, né? Esse pensamento crítico, esse novo sentido de ser patriota, como sair dessa letargia, dessa anestesia da consciência do que estamos lutando realmente, disso que é nosso, resgatar esse sentimento de pertencimento e voltar ao pensamento crítico e também uma ação efetiva como cidadão, cidadã. Qual a sua dica? É, se eu tivesse muita dica, seria fantástico, né? Porque o mundo mudaria, né? Muito. Mas eu posso levantar algumas hipóteses. Está passando uma sirene por aqui. Posso levantar algumas hipóteses, como sempre, né? Então, a questão, o que significa hoje ter um pensamento crítico, né? Desde a psicologia social, né? Desde Pichoniana, a gente sempre trabalhou no sentido da crítica da vida cotidiana, né? Da crítica da vida cotidiana, quer dizer, não aceitar o que se apresenta como pré-estabelecido, né? Porque as coisas aparecem, se viajamos péssimo, não temos lugar, entramos no ônibus, estamos todos sem possibilidade de respirar dentro do ônibus, e a gente diz isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, vai naturalizando, né, essa cotidianidade, vai naturalizando o maltrato, o mal-estar, né? E entramos na queixa. Então, entramos na queixa, permanecemos na queixa, isto faz parte da cultura da queixa, né, que se instala, e não protestamos, quer dizer, não saímos para dizer, não, eu não quero isto para mim, né? Então, se tira também esse lugar, né? Se deixa as pessoas no mal-estar, na queixa, né? Sendo maltratados e sem tomar atitude, né? Então, a possibilidade de ter um pensamento crítico é a possibilidade de nos inserirmos nessa crítica da vida cotidiana, de não aceitar
aquilo que aparece a nós como que é o natural, né? Que é isso mesmo. Não, nada é isso mesmo. Né? Nós precisamos questionar tudo o que se aparece. Nós não podemos deixar naturalizar o maltrato, a violência. Né? Nós não podemos deixar naturalizar a injustiça. Né? Então, nós precisamos sair de um lugar de conforto e de acomodação. Claro que é mais fácil. É fantástico pegar um celular, né, e ficar na rede o tempo todo, que é um submundo, né? Isso que é a rede é um submundo, não é um mundo, né? É aquilo que eu seleciono para viver, para estar, para me comunicar. Isto não é o mundo, isto não é a vida cotidiana. Né? Esse é o recorte da minha vida cotidiana. E a gente não consegue fazer essa crítica da vida cotidiana. Né? Se a gente está nesse submundo, né, naturaliza o que está aí, né? O que vê, o que... São pequenas relações que não é enxergar essa realidade com tudo que tem de perversa, muitas vezes, né? Com tudo que tem de maltrato das pessoas, e que a gente não enxerga porque não está nesse submundo, né? Não está nesse aparelhinho que a gente fica 24 horas, né? Então, isto faz parte da falta de pensamento crítico, isto faz parte da falta de liberdade, porque quando eu não consigo me libertar disto, porque estou absolutamente aprisionada a isso, que eu preciso saber da vida do outro o tempo todo, né? Eu preciso estar sendo visível o tempo todo para todos. Quando isto se instala, eu perdi a liberdade. Um tempo atrás, eu falava, quando a gente precisa fechar a janela do carro, deixou de ser livre. Hã? E Quando não coloca percebe. grátis na nossa casa, deixou de ser livre, né? Exatamente. Verdade. A Então, a gente gente vai se perde. moldando, aceitando, como você disse, como vivendo essa ilusão, né, dessas redes sociais, desse mundo virtual, deixando de viver o mundo real. E eu entendo quando você coloca isso, por outro lado também são as armadilhas. Parece que há todo um cotidiano, há todo um sistema também que corrobora para isso, para deixar as pessoas meio que anestesiadas, porque a quem interessa o pensamento crítico? A quem interessa uma população realmente voltada para aquilo que é necessário? A quem interessa uma população, uma pessoa, um cidadão consciente de si, consciente do que está acontecendo ao seu redor e com forças e disposição e alerta e consciência para poder fazer o diferente. Então, é uma reflexão que a gente deixa para esse dia de hoje, né, Garanzi? Exatamente. E Paulo Freire já falava, né, que quanto menos você pensa, mais fácil é levado, né? Mais fácil é levado do nariz para onde os outros querem, né? Então, a gente precisa. Veja só, estamos falando quase de 100 anos de digamos, de pensamentos que nos trazem para a reflexão, certo? O Paulo Freire nos sacudiu, né? O Pichon Rivière nos sacudiu em outra área, né? Um na educação, o outro na saúde mental. Então, quer dizer, poxa, pensaram muito sobre, refletiram muito sobre, né? Para termos um pensamento crítico, para termos protagonismo, certo? O protagonismo que a gente fala o tempo todo dentro da psicologia social. Se nós não somos protagonistas, nós vamos fazer o que o outro quer, desmedidamente. E só para trazer, fechar esse assunto, dá muito pano para manga, dá muito tempo, né?
Com para a gente falar, certeza. mas só para fechar, nós estamos numa rádio católica também, a gente tem ainda as comunidades eclesiais de base, a gente tem hoje um líder, né, religioso dentro aqui para o universo cristão católico, que também traz isso, essa inspiração franciscana, né, de ser revolucionário, de romper com certos padrões e fazer o diferente. Então, enquanto igreja, militantes, pessoas, educadores, comunicadores, psicólogos, professores, somos todos chamados a desenvolver esse pensamento crítico, isso está em nós, é nós. Nós herdamos isso do grande líder Jesus Cristo, que foi também um revolucionário. Então está aí, está em nós, está no nosso DNA. É só exercitar, dizer não, talvez, a esse mundo. É nosso papel aqui também hoje, nesse dia, fazer esse alerta, esse despertar, acordar as pessoas que estão assim, sem desenvolver esse pensamento crítico e dizer que é possível. Claro que, às vezes, as pessoas pensam nas represárias, mas eu não quero me expor, porque eu tenho medo do que pode acontecer. As pessoas vivem também, né, muito com esse medo da violência, do se expressar, do que pode vir. Mas dentro de... lidando também com isso, mas é possível, né, Graça? A gente ir se expondo, colocando a voz no mundo e não deixar de exercer a nossa liberdade. Exatamente, exatamente, porque se a gente não tiver essa possibilidade, a gente está morto. A gente não pode ter medo de lutar por uma causa que nós consideramos que é absolutamente justa e verdadeira, né? Então, se nós consideramos isto, eu vou dar um exemplo. Uma vez, tinha um advogado que tinha assim medo de ir defender uma coisa. E eu disse, mas se você atravessa a rua, pode ser levado por um carro. E aí, entendeu? Que luta é essa, né? Então, a gente não pode deixar de fazer por medo, né? Faça com medo embaixo do braço, como eu digo sempre, né? E Mas segue, né? Por faz. convicção, né? E segue com a Exatamente, sua convicção. Olha exatamente. só, papo maravilhoso que a gente quer voltar com graça, mas eu quero deixar esses 5 minutos finais, o tempo passa rápido, para você falar de um evento que começa amanhã e que vai ser também muito significativo. Você lembrou que Pichon fez a parte dele e continua através dos seus seguidores, trazendo isso. E essa Assembleia de amanhã traz um pouco esse pensamento crítico e deixa vivo Pichon Rivière nos dias Traz, atuais. traz. Obrigada, né, por trazer esta possibilidade, porque este evento já foi planejado desde 2018, seria em 2020, né? E com a pandemia a gente não conseguiu fazer. Só que durante a pandemia, desde 2020 até agora, a gente se encontrou virtualmente, todos investigadores, pensadores, pichonianos, né? Todos pensadores, investigadores sobre a concepção operativa de grupos, o grupo operativo que pensou Pichon Rivière, certo? De todas as partes do mundo, quer dizer, a escola em Itália, na Espanha, Suécia, Suíça, pessoas de Uruguai, Chile, Argentina, de México, Colômbia, quer dizer, o Pichon Rivière, o grupo operativo e a saúde mental está espalhada pelo mundo todo, né? E agora nós vamos fazer esse encontro aqui, né? Que vai ser híbrido, porque pelas questões especialmente da guerra na Europa, né? Tem muitas dificuldades para poder viajar, mas muitas pessoas chegaram, já estão chegando da Espanha, da Argentina, do Uruguai, da Itália. Então, esse evento vai ser um evento muito importante. Por quê? Porque durante esses 2 anos, nós estivemos investigando e querendo saber o que estava acontecendo com o sujeito, com essa subjetividade, com as possibilidades de interação, com a saúde mental, né? Então, a gente tem vai ser 8, 9, 10, né? Vai ser durante o dia todo e vamos nos encontrar para trocar, né?
todas essas experiências, e temos pessoas muito importantes, né? Por exemplo, Ana Quiroga, que vai estar, e vamos falar sobre a clínica pichoniana, que é um novo tema, né? Enfim, e uma coisa muito importante, eu vou apresentar o método terapêutico grupal da escrita reparadora, né? Eu vou apresentar meu trabalho nesta terceira assembleia, né? Que maravilha, Salvador, poder reunir tantos pensadores, tantos pesquisadores, imbuídos, né, mergulhados nesse desejo de levar à frente o pensamento de Pichon, e esses grupos também. É uma honra, Salvador, poder sediar esse encontro. Parabéns, Grazi, pelo empenho, por fazer acontecer isso aqui. Não deve ser fácil, né, mobilizar tantas pessoas. Mas eu acho que o prazer é enorme de poder trazer para a nossa terra, para a nossa cidade, esse pensamento. E depois de tudo isso, a gente quer saber, tá? Qual foi a conclusão, quais foram os assuntos colocados, Claro. que conclusões vocês chegaram, porque é um momento muito rico da gente poder olhar a nossa realidade e traçar aí caminhos para o futuro. A gente te agradece, viu, Graciela? A sua força, o seu empenho, o seu conhecimento, a sua dedicação, tanto tempo aqui fazendo o que você faz de forma tão linda, ajudando e inspirando tantas pessoas. Muito obrigada. Deixe sua Muito mensagem final para obrigada. esse dia da independência do Brasil, para a nossa própria independência. Muito obrigada, Patrícia. E a mensagem que eu deixo é que a gente precisa estar o tempo todo atento para lutar pelo que nós acreditamos, porque ser livre não significa, não é dado. Ser livre é uma conquista cotidiana, né? Cotidiana. E estar atentos. O que significa essa liberdade para mim? Eu sou livre, né? Se perguntar, estar atento, trazer a consciência. Porque quando a gente não é livre, é animal, né? Então, não tem pensamento crítico, não tem consciência, nos levam para onde os outros querem, né? E não onde nós realmente queremos e achamos que devemos ir e estar, né? Então, Coisa linda. Grande reflexão que a gente deixa para você aqui nesse programa, nessa entrevista, nesse vídeo também que vai estar aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostou dessa entrevista, se fez sentido para você, recomende a outras pessoas. Muito obrigada, Graciela. Mais uma vez, parabéns pelo beijo. trabalho. Beijo e até uma próxima oportunidade. Feliz feriado Muito para todos. obrigada, igualmente.